Esses testes rápidos são extremamente importantes. Olha, o número de casos da Covid-19 cresceu em 71 municípios sergipanos, ou seja, em apenas 4 cidades sergipanas, os casos permanecem estabilizados. A capital apresenta a maior alta nos últimos 7 dias. Já são mais de 3.000 novos casos registrados nos últimos dias. Ao vivo, pela internet, eu converso com a secretária municipal de saúde, Vanesca Barbosa. Bom dia, secretária. Desde já, muito obrigada pela participação online aqui com a gente no Balanço Geral Manhã da TV Atalaia. Estamos vivendo um momento extremamente preocupante em que a Covid-19 está se disseminando de forma rápida e isso tem se refletido nos números e também na taxa de ocupação nos leitos. A maior parte dos hospitais aqui da capital estão com a taxa de ocupação elevada, as taxas estão elevadas. Eu queria que a senhora detalhasse para a gente como estão essas taxas nos principais hospitais aqui da capital. Bom dia. Bom dia, Tamires. É exatamente isso. A gente vem acompanhando diariamente, né? Nós temos um painel que é atualizado diariamente com essas informações, onde a gente acompanha até para que subsidie a gestão, a tomada de decisões. Então, desde o dia 25 de novembro para cá, na verdade, a partir da segunda quinzena de novembro, nós temos percebido um aumento gradativo no número de casos. Obviamente, isso também é um reflexo do aumento da testagem que vem sendo feita pela Secretaria, principalmente a partir de agosto para cá, quando a gente compara os 5 primeiros meses, desde quando começou a Covid até o pico que foi em julho, e a gente compara a partir de agosto para cá, nós aumentamos a nossa testagem em mais de 35%. Então, claro que se eu aumento a testagem, eu consigo pegar mais pessoas positivas e eu tenho um aumento no número de pessoas positivas. E o que chama atenção é exatamente isso que vocês falaram, é que uma grande parte dessas pessoas são pessoas assintomáticas. Qual é a importância disso? É identificar as pessoas que estão circulando nas ruas, que não estão sentindo nada, que acham que não estão com a Covid e que estão, sim, com o vírus presente e que podem estar transmitindo. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, é testar mais pessoas, identificar aquelas que estão assintomáticas e fazer o isolamento dessas pessoas para evitar essa transmissão, quebrar a cadeia de transmissão. Então, nos últimos dias, nós temos visto realmente um aumento no número de casos, mas em sua maioria são pessoas com sintomas leves ou pessoas assintomáticas. Porém, a gente já começa a perceber uma grande procura também pela nossa rede hospitalar. Né? Recentemente, nós estamos aí variando em torno de 45, 50, 60, até 65% dos leitos de enfermaria sendo ocupados. Então, varia muito. Né? Tem um dia que ele está mais, outro dia ele consegue diminuir. Então, a gente considera que há uma instabilidade, não existe um cenário já claro de que nós estamos com a sobrecarga no nosso sistema de saúde. Mesmo assim, por uma questão de cautela, a Secretaria já vem fazendo um planejamento de ampliação do número de leitos de enfermaria, assim como o Estado já vem fazendo um planejamento na ampliação do número de leitos de UTI, exatamente para que, caso haja uma necessidade, nós não tenhamos aí uma situação ruim para a nossa população e possamos dar todo o suporte, dar todo o atendimento a quem realmente precisar. A gente já tem informação de que o governo do estado ampliou para 10 o número de leitos de UTI. Esses 10 leitos que foram destinados, ampliados no Hospital João Alves Filho, foram justamente para os pacientes que estavam com traumas dentro do hospital, testaram positivo para a Covid-19 e precisaram ser destinados a esses novos 10 leitos. E o governo sinaliza que há ainda perspectiva de mais ampliação. Quais são os hospitais aqui na capital onde a taxa de ocupação dos leitos de UTI chegam a 100% ou perto de 100%, secretária? Na verdade, a gente tem percebido a rede privada com um pouco mais de taxa de ocupação, né? E a rede pública variando aí em torno de 55, 65 a 70%. A rede privada já chegando aí beirando aos 80%. Então, é uma situação que a gente precisa, assim, ter um olhar com mais cautela. É necessário já pensar em reversão desses leitos, né, novamente para atendimento desses pacientes COVID, mas acima de tudo, é o que eu sempre digo quando a gente procura entender o comportamento da doença e como foi que alguns países conseguem, como é que alguns países conseguem controlar mais do que outros. É a participação popular, é o entendimento que a população tem que ter de que só se combate um vírus como esse se houver a participação e a parceria de todos. Então, não adianta que o setor público teste, abra leitos,
explique que precisa haver o cumprimento das medidas sanitárias se a população não entender e não fizer. Então, há necessidade, sim, de se manter ainda todas as medidas que são eficazes para diminuir essa transmissão, que principalmente a aglomeração. A gente tem visto aí em muitos lugares as pessoas estão aglomeradas, nos bares as pessoas estão aglomeradas. Então, enquanto não houver esse entendimento de que é necessário manter o distanciamento entre as pessoas, porque é a forma de transmissão, fazer sempre a higienização, porque você não sabe aquilo que você pega se teve alguém contaminado que pegou, e manter o uso da máscara, que é um parâmetro de distanciamento, né, nessa transmissão. Infelizmente, a gente vai ter pessoas cada vez mais transmitindo e sendo adoecidas, e a gente sabe que, principalmente aquelas pessoas do grupo de risco, elas podem ter uma evolução menos favorável. Uhum. Estudos, inclusive, apontam que essa disseminação é rápida, né? A gente consegue transmitir o vírus de forma rápida para um número muito considerável de pessoas e isso é preocupante. Secretária, explique para a gente como estão as discussões junto com a Secretaria de Estado da Saúde em relação à chegada da vacina. A gente sabe que algumas vacinas estão sendo em processo de aprovação pela Anvisa e como é que está essa discussão e toda a preparação em relação aos insumos, em relação ao armazenamento da vacina. Se sabe que a perspectiva da Secretaria de Estado da Saúde é a chegada de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde que deverão ser mantidas em temperaturas bem baixas, algo em torno de 2 graus. Explique melhor um pouquinho como estão essas logísticas que estão sendo preparadas. Na verdade, a logística ela é a seguinte: o Ministério da Saúde é quem adquire esses insumos, ele distribui para os estados que são os responsáveis pela redistribuição aos municípios. Agora, na semana passada, o estado se reuniu para exatamente discutir sobre essa distribuição, como é que elas vão ser distribuídas e como é que elas vão ser armazenadas. A gente não tem ainda nenhuma vacina aprovada no Brasil pela Anvisa. Espera-se que a gente tenha a distribuição das vacinas que podem ser acondicionadas numa temperatura entre 2 e 8 graus, que é possível ser armazenada nos municípios e no próprio estado, e a gente, no município, também já vem trabalhando junto com a equipe a logística de como será feita essa vacinação. Então, a gente já vem trabalhando uma maneira de vacinar a população de acordo com os grupos de riscos que serão determinados pelo governo federal e de forma que a gente evite as aglomerações e, com isso, aumente o risco para a população. Então, nós estamos ainda iniciando essa conversa, estamos aguardando que o Estado defina primeiro essa distribuição como será feita, esse armazenamento como é que será feito, para que a gente possa, então, já também definir e publicizar como será feita a logística de aplicação das vacinas aqui no município. A Secretaria de Estado da Saúde sinaliza que, inicialmente, a perspectiva é vacinar aproximadamente 300 mil pessoas, iniciando pelos grupos prioritários de risco. Exatamente, essa é a recomendação do governo federal, que deve ser seguida por todos os municípios, primeiramente os profissionais da área de saúde e pessoas acima de 75 anos, porque os profissionais de saúde precisam estar imunizados para cuidar das pessoas que adoeçam, né? Então, por isso que os profissionais de saúde são os primeiros a serem vacinados. E em seguida, vão se vacinando alguns outros grupos de risco, como pessoas entre 60 e 74 anos, gestantes devem entrar nos grupos de risco, crianças devem entrar nos grupos de risco, pessoas de Força de Segurança Nacional, professores devem entrar no grupo de risco. Então, nós vamos seguir todo um cronograma que será determinado pelo próprio governo federal. Essa informação de que crianças e professores devem entrar no grupo de risco é uma informação extremamente feliz, já que já temos uma data prevista para o retorno das aulas, tanto na rede privada como na rede estadual. Então, as crianças vão estar novamente em contato no ambiente escolar, como também os professores. E a gente fica feliz, acredito que as mães e os pais deverão se sentir mais seguros, estando as crianças e professores nesse grupo prioritário, para que eles possam, assim, frequentar salas de aula mais protegidos. Secretária, muito obrigada por suas informações. Um excelente dia. Obrigada, um abraço. Outro bom dia.